Então, como a gente falou sobre bastante sobre a vida aí, você compartilhou com a gente várias experiências e tal, e se formou em filosofia, pra você hoje, então, qual que é o sentido da tua vida? Olha só. Essa foi na filosofia, né? Cara, e essa é uma pergunta bem filosófica. Bem, Você sabe que no primeiro ano de filosofia, a primeira pergunta que eles fazem em sala de aula é justamente essa. É mesmo? Você sabia? Não Não sabia, dessa. Jonathan? não. É. Que era a primeira, não. Eu sabia que tinha bastante coisa nesse contexto, mas que era a primeira, não. Cara, mas é a primeira, uma das primeiras. Mas assim, eu lembro perfeitamente na faculdade Claretiano em Curitiba, que o professor doutor entrou na sala assim e antes de se apresentar e tal, ele falou assim, para cada um, você é de onde? Eu sou de Irati, o outro é de Campinas, o outro não sei o quê. Perguntou da religião, né? Um era católico, o outro era espírita, o outro era não sei o quê, outro era evangélico e tal. Ele falou sobre a necessidade da gente não discutir isso, porque a filosofia entra muito na história. A história da igreja, a história de todas as igrejas, de Martim Sim. Lutero e tal, mexe com luteranos, com católicos, mexe com espíritas, com ateus. Tinha um cara lá que era ateu, outro era agnóstico, enfim, cara, assim, tá, assim uma diversidade incrível de vida espiritual, né? Cada um do seu jeito. E ele deixou claro, ó, por favor, não, nós vamos estudar filosofia. Não vamos estudar religião. Senão. Ok, vamos entrar nesse cerne, preste atenção, ele diz assim, mas por favor, que isso não seja motivo de desmotivação, né? Porque nós vamos entrar no contexto histórico, ok? É história, né? Muita coisa acontece, e a história, ou ela se renova, né? Ou ela modifica, uma filosofia nos ensina, né, que o rio é o mesmo, mas a água nunca será a mesma, porque ela está de passagem. Sim. Ou seja, a vida é assim, né? Nós podemos estar aqui em outros programas com outros assuntos, nós mesmos. Não é a mesma água, ou seja, não é o mesmo assunto, não é o mesmo tema. Como a vida da gente não é. Cada dia, cada programa de vocês aqui, do Iratizado, será sempre diferente. E um aprendizado completamente diferente. O que passou, passou. Novos programas, novas entrevistas, novos convidados e tal, né? E qual é o sentido da tua vida? Qual é o sentido da minha vida, né? A primeira pergunta é, por que você está aqui? Por que você está nesse mundo? Né? E essa foi a minha resposta para o professor, né? Esse bom sentido está exatamente em você fazer a diferença na vida das pessoas. Você não pode passar nesse mundo em branco. Você não pode. Nós não temos o direito. Quando nós nascemos, existe uma folha em branco que você precisa preenchê-la. Como você vai preencher? E falávamos sobre isso agora há pouco, né? Sim. Vai de você. Você escreve, né? Tem um pensamento chinês que é muito interessante, né? Que diz que o ser humano, para viver em plenitude, realmente, ou seja, que a sua vida esteja plena, ele precisa fazer algumas coisas, entre elas escrever um livro. Mas não é o sentido do livro físico, palpável, material. É o livro da sua vida. Mas não é. Ninguém escreve um livro todo torto, todo borrado, né? Então, para você falar sobre isso, sobre o sentido da vida, primeiro, a tua vida faz sentido nesse mundo? Se você não existisse hoje, por exemplo, para o teu pai e para a tua mãe, faria diferença ou não? Para a tua esposa, faria diferença ou não? Para os teus irmãos, faria diferença ou não? Para a equipe aqui, faria diferença ou não? Você está vivendo realmente? Ou você está passando em branco? Quem é esse pessoal do Iratizado? Esses caras não são nada, não tem sentido algum. Os programas que só falam um monte de porcaria. Não. É um programa que constrói. É um programa que traz cultura. É um programa que traz informação. É um espaço que troca experiências, que nos ensina, que nos faz refletir, que nos traz alegria, que nos faz chorar, que nos faz pensar, né? Por que estamos aqui? Né? Por que você está vivo? Por que outros não tiveram essa mesma oportunidade de estar aqui? Né? Cara, Deus está dando para vocês aqui um meio de comunicação
para vocês fazerem a diferença não apenas na vida de vocês, mas principalmente na vida de outras pessoas. Não é um espaço aqui, o Iratizado, apenas para vocês faturarem. Isso é uma necessidade do ser humano. Nós precisamos trabalhar, precisamos comer, beber, nos vestir, precisamos viver. Para isso precisamos do dinheiro, porque o sistema capitalista nos impõe essa condição. O ser humano, ele tem valor realmente enquanto ele produz, mas ele tem muito mais valor enquanto ele consome, enquanto ele está gastando. Senão, não teria sentido. Se você estiver desempregado, esquecido, não é uma autoridade, não produz, quem é você para a sociedade? Você é um Zé Ninguém, você não tem valor. Você não tem valor. Mas enquanto se produz, se faz algo para a sociedade, enquanto está trabalhando para uma empresa, você tem valor enquanto está lá. Depois você se aposenta, aí vem os novos, e fulano morreu, se aposentou. Pois é, agora não serve mais para nós. Infelizmente, tudo está assim, coisificado, né? Está desumanizado. As pessoas são tratadas como coisas. Falávamos do celular, né? Sim. As pessoas dão muito mais valor para um celular do que para quem está ao teu lado, né? Qual é o sentido, então, da tua vida? Você faz diferença para alguém nesse mundo? Para a tua família? Se você morresse hoje, alguém choraria por você? Alguém lamentaria a sua morte? Como é que é a tua relação com a tua esposa? A tua vida tem sentido para ela? E vice-versa? Ela tem sentido para você? Por quê? Então são questionamentos importantes que cada um tem que fazer. Quando você fala assim, qual é o sentido da tua vida? Qual é o sentido da minha vida para as pessoas, para esse mundo? O que eu faço de bem para os outros? Qual é o trabalho solidário que eu faço? Qual é a pessoa carente que um dia eu ajudei? Qual foi o copo d'água que eu dei para alguém que precisou? Qual foi a oração que eu fiz por alguém que realmente precisava? Por um amigo que está com câncer, alguém que eu perdi para a pandemia. Entendeu? Qual é a diferença que eu faço na vida dessas pessoas? Eu me preocupo com quem precisa? Eu trato os meus pais com respeito? Eu amo e respeito a minha família, não com palavras, mas com gestos. Eu sou fiel à minha esposa? Eu sou fiel às minhas filhas, aos meus filhos? Eu sou um bom funcionário? Eu sou honesto? Ou sou daqueles que chegam no trabalho e só ficam criticando, falando mal do patrão, no nosso caso da patroa, e só denegrindo a imagem dos meus companheiros, achando que eu sou o galo, que eu sou o melhor, que eu sou bom? Ou eu sou um cara que faço a diferença, que eu colaboro, que eu ajudo, que eu estimulo? Um dia eu falei para o Irivelto, que está conosco, que é o nosso nenê lá, o Irivelto Lourenço. Pô, Sidão, a rádio só me chama de vez em quando só para ficar tapando o buraco. Falei, cara, para tudo tem um momento. Tá, aquieta a tua alma. Vai chegar o teu momento. Busque-o. Vá, lute por ele. Aí um dia a Jussara o chamou e disse, traga a tua carteira e você vai ser registrado aqui na rádio. Aí ele me ligou, Sidão, você nem sabe o que aconteceu hoje. Eu falei, cara, é isso. Então assim, nós precisamos dar sentido na vida das pessoas, porque nós somos exatamente aquilo que nós semeamos, aquilo que nós plantamos. E a vida, assim, ela é muito justa, cara. Por isso que o mundo é redondo, né? A gente acaba se encontrando. Você joga uma pedra aqui, lá para frente você vai tropicar nessa pedra. Ou seja, fazer mal para uma pessoa, roubar alguém, sacanear com alguém, ser infiel, ser sacano, ser jaguar. A vida vai te devolver isso, né? Mas o que eu quero para a minha vida? Então, eu preciso que a minha vida seja um modelo, seja um exemplo, e que eu dê sentido de estar vivo, de estar nesse mundo, né? Ah, eu sou um bom profissional. É muito pouco, né? A filosofia nos ensina que a gente não pode ser apenas excelente naquilo que faz, mas nós temos que atingir a excelência, que é um grau que está acima do excelente, né? Cara, o Iratizado é 10. Os Piá faz um espaço lá que é muito bacana, cara. Mas não só isso. Eles são seres humanos fantásticos. Eles são queridos, eles fazem trabalho social, eles ajudam quem precisa. Eles são bons maridos, bons filhos, bons chefes de família. Eles fazem diferença para a sociedade. Penso que o sentido real da vida é isso. Você não passar em branco. Mas conforme eu disse, ser sal, ou seja, que você dê sabor para a vida. Que a tua mãe tenha orgulho assim de dizer, pô, o Luiz Henrique e o Jonathan, no caso, são filhos
queridos, amados, educados, nos respeitam, como maridos são gente boa, como seres humanos são fantásticos, como companheiros de trabalho fazem a diferença, que orgulho, que satisfação de produzir um programa, de correr atrás de patrocínio, né? É isso, que diferença nós fazemos na vida das pessoas. Penso que aí é que está o verdadeiro sentido da vida. Olha só, cara. Perfeito. Que aula, hein? Falou quem entende, né? Eu fiquei quietinho aqui, ó. Tremendo aqui do lado, aqui no homem.